Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Em outubro de 1999, Mãe Gilda teve o seu terreiro de candomblé invadido e depredado na cidade de Salvador. Semanas depois, ela morreu, vítima de um infarto. No ano de 2007, a data da morte de Mãe Gilda, 21 de janeiro, foi escolhida para ser o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. No Panorama de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto. Quem são as principais vítimas? Como as agressões são praticadas? Quais as motivações dos agressores? E de que modo o Estado e a sociedade podem inibir esse tipo de violência? Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio Erisvaldo Pereira dos Santos, babalorixá e professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e Rodrigo Coppi Caldeira, professor de Ciências da Religião da PUC Minas. O Panorama já está no ar. Muito obrigado, Erisvaldo. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, eu queria começar te perguntando o seguinte. O Enem do ano passado, o tema da redação do Enem foi justamente sobre a intolerância religiosa. Por que você acha que esse assunto está tão em voga e você acha que tem aumentado a intolerância? É um assunto que merece ser mais discutido pela sociedade? Bem, com certeza. Eu acho que o tema da intolerância e tolerância, né, essa dupla aí, ela precisa ser mais discutida, sim, nas escolas, né, na universidade, na imprensa. Isso porque é um dado, parece, muito permanente na história humana. Não é algo novo, mas que se torna, aparece de maneiras diferentes durante toda a história. Então, hoje, observa-se, quer dizer, a questão da intolerância, tanto num campo religioso, né, estritamente, mas também político. Alguns anos aí a gente vem acompanhando nas redes sociais, a gente percebe como que as pessoas estão, né, exaltadas e na busca de impor o seu modo de vida para outras pessoas. Então, a gente vive em sociedades plurais, essas sociedades plurais, elas são muitas pessoas diferentes, né, com crenças diferentes. Então, isso é uma dificuldade, como a gente pode viver, né, de maneira pacífica com crenças diferentes. Perfeito. Erisvaldo, a respeito desse Dia Nacional de Combate à Tolerância Religiosa, o dia 21 de janeiro, você acha que essa marca pode ser algo que ajude vamos dizer assim, a conscientizar mais as pessoas da dificuldade do diálogo e fazer que esse diálogo melhore? Eu queria que você falasse para a gente também o que é ser um babalorixá. É um enfrentamento das intolerâncias hoje na sociedade brasileira parece cada vez mais um desafio a ser enfrentado por todas as instituições, né? Pela mídia, pelo campo da educação, pelo poder legislativo, né? E o 21 de janeiro, como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele vem atender justamente um apelo da sociedade com relação a uma legislação que combata, que coíba esse tipo de prática. Porque, ao bem da verdade, nós não queremos que a sociedade brasileira seja tolerante. Nós queremos que a sociedade brasileira acolha o diferente, acolha a alteridade, que a gente opere com o princípio de que o outro não seja reduzido a mim mesmo, que a crença do outro não seja reduzida à minha crença, que a gente respeite de fato o princípio da pluralidade e parta de uma prática de múltipla convivência com os diferentes, né? E ser babalorixá é justamente também enfrentar um desafio com relação a esse lugar do outro, né, de uma crença e uma prática religiosa tida como primitiva. Desde a década de 30, o Brasil esperava combater e fazer desaparecer completamente as religiões brasileiras de matriz africanas, né? Nós tivemos vários pesquisadores que informavam pelos seus sujeitos
que na medida que a educação brasileira se ampliasse, os negros abandonariam as práticas religiosas de matrizes africanas, que elas seriam extirpadas da realidade brasileira. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Nós temos hoje no Brasil pelo menos 10 a 12 babalorixás e alorixás que são doutores e são professores de universidade. Quer dizer, nós mudamos um pouco essa realidade, né? Nós fizemos um enfrentamento da tradição hegemônica, que é o cristianismo, né? Porque a ideia na década de 30 era de que, na medida que a educação fosse ampliada, na medida em que os processos de escolarização atingissem toda a população, que progressivamente a população abandonariam as práticas religiosas africanas. Mas não é isso que tem acontecido, né? Hoje, na verdade, nós temos cada vez mais um número de estudantes universitários que também, por uma perspectiva de ação contra a hegemonia cristã, adere às religiões de matrizes africanas, e temos também alguns profissionais do campo da educação que vão progressivamente também entendendo o que significa, na verdade, as heranças religiosas africanas no Brasil, como uma forma de oferecer um sentido à existência e uma prática de religiosidade. Então, ser babalorixá, na verdade, é contribuir no sentido de oferecer a liturgia, de oferecer o ritual, de oferecer a prática da religiosidade, combatendo as intolerâncias e as matrizes hegemônicas também. Se não numa perspectiva de tensão, mas numa perspectiva de diálogo, porque nós temos preferido o diálogo a qualquer outro tipo de prática religiosa. Perfeito. Eu queria mostrar uma reportagem para vocês. A nossa equipe foi no Quilombo Mangueiras, na região norte de Belo Horizonte, e conversou com a primeira filha de santo do terreiro que existe no local. Ela falou justamente desse assunto que a gente está falando, da intolerância que é direcionada aos praticantes do candomblé. Nós fomos para o mercado central, então, vestida, né, a caráter, distribuir uma pipoca para levar saúde, prosperidade para as pessoas, e as pessoas davam a gente uma moeda para que a gente pudesse comprar alguma coisa, que nós estávamos num processo que a gente tinha feitura de santo, nós íamos fazer o santo. Então a gente precisava que as pessoas ajudassem a gente. Então nós fazíamos aquele balaio de pipoca e fomos para o mercado central. Nós só não fomos apedrejadas porque a polícia chegou e falou com um rapaz que estava orando próximo da gente. Elas têm o mesmo direito de vocês que está aqui. E com um diferencial. Elas estão aqui caladas, elas não estão incomodando ninguém, elas estão aqui paradas. Nós estávamos parados com balaio de pipoca. Algumas pessoas que sabem que aquele cesto de pipoca, né, é de Omulu, e que a pessoa tem o respeito por esse orixá, tem amor por esse orixá, pegava um pouco de pipoca e dava um dinheiro. E aí as pessoas, algumas pessoas chegavam a gritar com a gente. Bom, Rodrigo, você percebe, por exemplo, um tipo de intolerância às vezes um pouco maior em relação às religiões de matrizes africanas, ou essa intolerância vai de religião para religião, contra os evangélicos, contra ateus, contra enfim, porque como o Erisvaldo coloca, a gente tem um país de maioria católica, de maioria cristã. Essas religiões, você acredita que sofram mais esse tipo de intolerância ou não? É a falta de diálogo entre todas? Bem, geralmente as religiões, elas partem de um aspecto assim, missiológico, né, o que é diferente, talvez, no candomblé, né, das religiões africanas, né, de missão. Quer dizer, existe aqui uma verdade, eu quero que você também compartilhar isso com você. Então, isso geralmente causa essa tensão. Agora, a questão das religiões afro-brasileiras, isso não é apenas a década de 30, mas é algo que vem lá de trás, né, no Brasil colônia, no qual as minorias, as religiões que vieram com os negros, eram perseguidas e naquele processo acabaram sendo sincretizadas, né, com o cristianismo.
Agora, com certeza as minorias, né, elas sofrem mais, né, isso é evidente. Agora, é possível observar também, no ano passado, a Catedral da Sé amanheceu pichada, né, por movimentos de defesa de minorias, não religiosas, mas de movimentos políticos. A Catedral da Sé apareceu pichada. Quer dizer, uma religião também que é hegemônica, que também de alguma sofre forma a intolerância. Elisvaldo estava falando, quer dizer, é preciso, o diálogo, quer dizer, palavras, combate, enfrentamento, quer dizer, como que é isso? É claro que como um movimento de resistência, isso é possível de ser compreendido. Mas quando, quer dizer, você vai para combater o outro, quer dizer, não é para combater. Quer dizer, eu acho que é muito importante a gente frisar que as pessoas, elas se relacionam com o transcendente, com a busca de sentido de maneiras diferentes. Inclusive, você pode achar sentido fora da religião e viver muito bem, né? Fora de qualquer religião. E isso aparece hoje no Brasil, uma crescente massa de pessoas que se afastam de instituições religiosas e passam a viver a sua religiosidade de maneira individual, né, privada. Então, essas tensões, quer dizer, é preciso o diálogo. É preciso o diálogo. Agora, o combate, enfrentar, quer dizer, existe, né, ainda paira sobre nós e as religiões um palavreado muito bélico. Isso se observa, né, em muitas igrejas, isso aparece, né, essa coisa belicosa. Uma coisa de uma religião contra a outra, inclusive. Isso. Os próprios religiosos condenarem a religião do outro que não professa a mesma fé dele. E aí, assim, o que eu vejo não são... Eu não consigo pensar na religião, porque o que eu vejo são pessoas que professam determinada religião. Então, se a gente for falar, por exemplo, da Igreja Católica são múltiplas igrejas católicas. São muitas linhas dentro das igrejas católicas. São muitas igrejas evangélicas. Hoje em dia, a gente você observa, quer dizer, você coloca esse rótulo evangélico e ali já tem muitos preconceitos incluídos ali também. Ou quando a gente fala também do babalorixá, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, não há um conhecimento e das diferenças. Então, a gente tem que ir no caminho do diálogo e não desse choque. Agora, é possível viver sem o choque? Essa que é a grande questão. É possível viver, eu posso acreditar e você acredita em outra. Quer dizer, nós precisamos ter a liberdade de poder afirmar aquilo que acreditamos. Mas como é isso? O que? Até que ponto? Então, são questões difíceis. Né? Perfeito. Eu queria saber do Elisvaldo a respeito das principais manifestações práticas que você, principalmente as religiões de matrizes africanas, recebem em termos de intolerância. Mas isso, Elisvaldo, eu vou te perguntar daqui a pouco. No próximo bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Panorama, que hoje fala sobre intolerância religiosa. Aqui no estúdio, nossos convidados são Elisvaldo Pereira dos Santos, que é babalorixá e professor da UFOP, e Rodrigo Coppe Caldeira, que é professor de Ciências da Religião da PUC Minas. Elisvaldo, a gente terminou o primeiro bloco eu te perguntando a respeito das manifestações práticas de intolerância que vocês sentem aí no dia a dia. Isso, que tipo de coisa geralmente acontece aí em relação às religiões de matrizes africanas? Ao bem da verdade, para falar dessas manifestações, a gente teria de fazer um esforço de compreendê-la como uma prática de racismo religioso. Racismo religioso? Nós temos, na verdade, uma manifestação de racismo religioso, porque, como eu disse anteriormente, e a gente situa a década de 30, porque o projeto de nação brasileira, ele foi conformado na década de 30. Né? A perseguição às religiões de matriz africanas começaram no final do 19, e o grande registro ainda é o de Nina Rodrigues, né? Ele que começou esse registro e também apresentar uma denúncia
dessa perseguição. E essa denúncia, ela já se configura naquele momento como um racismo religioso. Por que como um racismo religioso? Porque não se tolera esse diferente na sociedade. E as práticas vão desde o apedrejamento de fiéis, de sacerdotes, por estar usando indumentária, por estar usando algum distintivo religioso, até mesmo a destruição de terreiros de candomblés. Nós tivemos terreiros de candomblés na região de Brasília, queimado, que incendiaram na região metropolitana de Salvador, terreiros de candomblés incendiados. Nós temos tido, inclusive, em algumas regiões do Rio de Janeiro, traficantes evangélicos vinculados a alguma prática religiosa neopentecostal que têm perseguido sacerdotes, comunidades religiosas de matriz africanas em nome de suas religiões, né? Na verdade, nós temos uma prática cada vez mais forte desse racismo religioso que se desdobra na sociedade de diversas maneiras e que carece aí, que a gente precisa usar a ideia de combate, carece de ser combatido. Não só do ponto de vista da legislação, mas também do ponto de vista das práticas educativas. Por isso que eu chamo a atenção da necessidade dos meios de comunicação assumirem atitudes mais proativas com relação a essa realidade brasileira, né? Eles precisam contribuir para mudar essa mentalidade brasileira de desrespeito ao outro, né? De negação do direito da diferença, né? De combate às práticas de intolerâncias, né? Então, nós não conseguimos pensar outra palavra senão o combate, porque nós não podemos ser omissos diante disso, né? Porque a construção de uma cultura de paz, de uma humanidade verdadeiramente feliz, pressupõe a construção de uma atitude de respeito ao outro. Bom, eu queria mostrar para vocês o perfil da religião dos brasileiros vem mudando assim nos últimos tempos. A gente tem dados de uma pesquisa Datafolha divulgada em dezembro do ano passado sobre as preferências religiosas dos brasileiros. Veja só. 50% dos entrevistados disseram que são católicos, 22% evangélicos pentecostais e 7% evangélicos não pentecostais. 14% afirmaram que não seguem nenhuma religião. 2% disseram que são espíritas, kardecistas e espiritualistas. Já o grupo formado pelos umbandistas corresponde a 1% dos entrevistados. Esse também é o percentual dos que afirmam ser praticantes do candomblé e dos que se identificam como ateus. 2% declararam que seguem outras religiões. A gente vê aí uma pluralidade muito grande, quer dizer, o Brasil, a maioria católica, ainda temos ali uma maioria pela margem de erro, mas não é tão. Como é que vocês veem o papel do Estado em relação às práticas religiosas tão plurais e cada vez mais plurais no Brasil? Eu acho que a questão da pluralidade, quer dizer, o Estado ele tem que possibilitar que essas práticas, sejam quais forem, se manifestem livremente, se constituam, que possam no espaço público se manifestar, que possam se manifestar inclusive também politicamente, porque existe uma confusão aí de religião e política, como é que isso se dá, mas as pessoas, elas têm um deputado, por exemplo, ele tem uma crença religiosa, mas claro que isso, que tipo de razão ele vai se utilizar para colocar ali, né, o que ele está compreendendo, quer dizer, uma linguagem jurídica, né? Claro, nunca, não pode chamar a Bíblia para falar, para se argumentar, ou chamar um livro religioso qualquer, seja qual for ele. Agora, o Estado ele tem que permitir isso. E essa questão da tolerância, que é um princípio moderno, ele é muito interessante e também tem algumas contradições aí. Por quê? Porque a tolerância significa eu ser capaz de ouvir aquilo que me causa repugnância. Quando eu falo intolerância. Então a tolerância, na verdade, ele tem uma negatividade nele. Né? A tolerância não é venha, me dê um abraço, vamos ser felizes juntos. Não, né? Queremos. Por isso, não é, quer dizer, agora, parece, né, mesmo sendo algo que tem essa contradição,
Mas parece que é um princípio que consegue, de alguma forma, fazer com que, né, falar assim, olha, as pessoas, elas são diferentes, porque se não seria, né, algo utópico, né, pensar numa sociedade onde as pessoas todas vivem de maneira... Porque acabam que as crenças das pessoas fazem com que elas ajam de maneira que talvez ela coloque o que ela acredita, o que causa algo na outra pessoa que não né, que causa algum tipo de dissonância cognitiva, vamos falar assim, né, esse conceito. Então, eu acho que o Estado ele tem um papel fundamental, né, de defesa que as pessoas se manifestem religiosamente ou não. Né, e aí com um cuidado também muito, muito específico, né, com essas minorias, né, porque são elas as que mais sofrem, né? Essas violências, né? Você colocou, Erisaldo, a questão do racismo religioso, inclusive. Até que ponto que isso pode ser um crime realmente? Porque a crítica, eventualmente, a uma religião ou outra pode haver. Mas onde se ultrapassa o limite para a intolerância, para o crime e para a punição? As pessoas são punidas como deveriam ser? O que nós temos, na verdade, tentando pegar um gancho dessa questão sobre o Estado, de certa maneira, ele é omisso. E ele é omisso até certo ponto, porque ele continua garantindo privilégios para as matrizes judaico-cristãs. Nós temos um Estado que é laico só aparentemente. Efetivamente, ele não é laico. Ele não consegue fazer funcionar o princípio da laicidade, que seria o de respeito e garantia de permanência e vivência e convivência de todas as crenças. Então, na medida que o Estado se mantém omisso, na medida que o princípio da laicidade não é um princípio que contribui para que cada religião, cada comunidade religiosa possa, de fato, se manifestar dentro de uma perspectiva da pluralidade, o Estado contribui também para que essas atitudes que são residuais dessa dificuldade de conviver com o outro, elas cresçam e se desdobrem em práticas que a gente configura como racismo religioso, porque quer destruir o outro a qualquer jeito. Quer dizer, não só quer destruir o outro a qualquer jeito, mas não permite o outro o direito de ser do jeito que o outro é. E aí ele vai sendo excluído. Por exemplo, nós temos um culto ecumênico. Na formatura de alguns cursos, nunca tem a presença de religiosos de matriz africanas lá. Aí a gente vai dizer, porque é apenas 1%, representa apenas 1%. Mas se existia um praticante de religião de matriz africana naquele curso, ele tem o direito de ter a presença do sacerdote, da sacerdotisa dele lá. E aí garantir o princípio da equidade, né? E permitir que as religiões de fato convivam e coloquem suas mensagens como mensagem de vida, mensagem humana que contribui realmente para a construção de uma cultura de paz, para uma múltipla convivência entre os sujeitos diferentes. Assim, a gente, de fato, contribuiria para reduzir as práticas intolerantes, que é essa dificuldade de conviver com o outro, que hoje tem se manifestado em discurso de ódio nas redes sociais, que hoje tem se manifestado nessa atitude de destruição do outro, né, de apedrejamento do outro. Agora, como se tem punido? O Estado também é lento, o poder de polícia do Estado é lento para punir esse tipo de prática, porque a polícia diz sempre que, não havendo casos fatais, ela tem outras investigações para fazer. Não seria uma prioridade, então, nunca nesse combate? A minha casa de candomblé, meu terreiro de candomblé, foi apedrejado 3 horas. Eu levei as imagens, o apedrejamento foi filmado, eu levei as imagens, distribuí as imagens por vários canais, foi para Brasília, Agora, tem mais ou menos um mês que eu recebi uma carta do Ministério Público pedindo para levar as provas. Isso tem 4 anos, quase. As provas, o Ministério quer ver as provas, que eu já distribuí largamente com instituições, desde Brasília até o Estado de Minas Gerais.
Porque quando eu fiz o BO na polícia, o delegado me disse assim, olha, realmente nós só temos 3 detetives para investigar a contagem toda, e como não houve nada, foi só um apedrejamento, quer dizer, foi só um apedrejamento de madrugada. Considerado menos grave do que outras coisas. A minha casa vai continuar sendo apedrejada, porque o Estado não vai me garantir o direito de ter um templo religioso dentro da cidade. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? A gente falta 30 segundinhos. Eu acho muito importante, né, como o programa Panorama aí está possibilitando, né, esse debate, né, eu acho que já tem um papel aqui, né, Erisvaldo, então chamou atenção. Então agradecer mais uma vez e clamar aí por outras oportunidades. Claro, com certeza. Eu tenho feito um trabalho nessa linha, né? Como educador, nós publicamos pela Nandiala, Formação de Professores e Religiões de Matrizes Africanas, um diálogo necessário, que é justamente uma tentativa de contribuir para que os professores comecem a pensar nas práticas de intolerâncias e no racismo religioso que tem acontecido dentro da sala de aula, porque a escola tem sido, de certa maneira, um laboratório de produção de atitudes racistas. Ela não tem contribuído para criar uma humanidade feliz. Então é muito importante que o programa traga essa discussão, que a gente possa falar mais disso na televisão, que mais pessoas possam participar desse grande diálogo em favor do respeito, em favor da alteridade, do direito do outro ser diferente em nossa sociedade. Nós só temos a agradecer por essa oportunidade. A gente é que agradece. Esse programa está passando na TV Assembleia, mas ele também vai pela internet, pode ser compartilhado e muita gente vai poder justamente participar dessa nossa discussão. Queria agradecer ao Erisvaldo, agradecer a Rodrigo e agradecer a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.